compartilhar com vocês como é que eu conheci o professor, que foi através da Mirella, uma colega de sala, que inclusive está aqui. Ela fez uma aula com você de equações preditivas e compartilhou comigo. E eu participei dessa aula também, achei sensacional, adorei, e a partir daí comecei a segui-lo e fiquei encantada com seus posts e os materiais que você disponibiliza no Instagram. E a riqueza, assim, é muito bonito de ver os seus materiais, aquilo que você fala, o seu conhecimento. Fiquei encantada, realmente. Obrigado. Então, eu quero agradecer a presença, né? E é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Pessoal, na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Então, a Lara já falou um pouquinho para vocês do que eu faço, né? E a minha intenção sempre é mais fortalecer a área, né? A gente tem uma área extremamente rica em conhecimento, né? Só que a gente precisa aprender a aproveitar, né, esses conhecimentos e trazer esses conhecimentos para a nossa área prática, né? Seja ela clínica, esportiva, dependendo da área da nutrição que vocês forem atuar. Eu acho que isso aí é o mais importante, é um pouquinho do que eu consigo fazer para ajudar aí a nossa área. Exato, professor. Eu posso colocar os slides aqui? Pode compartilhar. Todo mundo me vê? Sim. Bom, a Lara já falou um pouquinho de mim, né, para vocês. Foi falado para mim sobre as perguntas, né, que nós vamos deixar as perguntas para o final. Mas vai colocar no chat e daí no final a gente faz as perguntas para você, professor. Só, por favor, pessoal, não esqueçam de deixar o áudio desligado. Certo. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o gasto energético, né? Como que a gente estima o gasto energético e qual que é a melhor forma da gente fazer isso quando nós precisaremos utilizar equações preditivas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem formas diretas, né, de mensurar aí o nosso metabolismo, e nós temos formas indiretas, né? As equações são formas preditivas da gente fazer isso, né? Porque as formas diretas e indiretas, algumas delas requerem aí um certo investimento financeiro, né? Então a gente precisa entender um pouquinho que nós temos a calorimetria direta, que a gente pode fazer a mensuração aí do calor emitido pelo corpo, e esse calor emitido pelo corpo, ele é diretamente proporcional à nossa taxa metabólica, tá? Fora a calorimetria direta, a gente tem a calorimetria indireta, né, que a gente faz por analisadores de gases. Existe o circuito fechado, a gente tem uma câmara respiratória, e a gente tem os analisadores de gases portáteis, né, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa calorimetria indireta, hoje, né, nos estudos científicos, quando a gente fala sobre análise de metabolismo, análise de gasto energético, né, a calorimetria indireta, ela é hoje colocada como um padrão ouro, né? Porque a gente sabe que tem uma relação direta ali entre o consumo de oxigênio e a quantidade de calor produzida, né? Por causa da metabolização dos macronutrientes junto com O2, a gente tem então a produção de calor, CO2 e água, né? Então, só para a gente entender rapidamente, né, como funciona isso, eu trouxe aqui uns dados bem interessantes, né, de quanto de energia é liberada quando ocorre a metabolização da gordura, do carboidrato, ou quando a gente faz uma refeição mista, também contendo proteínas, né? Então, é aproximadamente aí 5 quilocalorias por litro de oxigênio, tá? Então, basicamente, assim,
um consumo de 2 litros de oxigênio por minuto, né, gasta assim por volta de 10 calorias no minuto, tá, pessoal? Existem outros métodos também para fazer um cálculo, né, da quantidade de energia gasta, mas esses métodos eles têm algumas, como é que eu posso dizer, limitações. Todos os métodos eles têm limitações, né, mas a gente tem alguns que são bem mais próximos do real, né? Então a gente tem os pedômetros, acelerômetros, monitores cardíacos e alguns questionários também, né, de frequência de atividade diária. O que a gente precisa saber sobre esses métodos, tá? Eu vou dar o exemplo, então, do pedômetro e do monitor cardíaco. Então, digamos que vocês vão para a academia fazer aí uma atividade e outro grupo de pessoas vai para a rua fazer atividade. Na academia, a gente tem os cicloergômetros, por exemplo, a bicicleta, a gente tem a esteira, e é algo cíclico, né, estacionário. Agora, olha só a diferença, né? Por exemplo, quando eu vou correr ao ar livre e eu tenho aclives e declives, e isso gera, né, uma demanda energética maior, né, aonde o nosso relógio, o pedômetro, o acelerômetro, ele não consegue mensurar isso. Então, por exemplo, quando o indivíduo está em aclive, ele precisa fazer muito mais esforço, né? Só que o pedômetro ele só está computando os passos. Então a gente tem aí uma discrepância muito grande na quantidade, né, de calorias que vai ser utilizado naquela atividade. Essas são as principais limitações aí desses outros métodos para fazer a análise do gasto energético, tá? Os questionários em si eles são voltados mais para grupos de pessoas, né? Não individualmente, tá? Por isso que ele está aqui por último no cantinho. Para a gente falar então de gasto energético, de predição de gasto energético, ou até de equações, a gente precisa entender o equivalente metabólico. Gente, o equivalente metabólico nada mais é do que o consumo de 3,5 ml por quilo de peso por minuto de oxigênio, tá? E isso é equivalente aí por volta do gasto, né, de 1 quilocaloria por quilo por hora, tá? E vocês sempre vão ver na literatura, nos livros, essa abreviação chamada MET, né, que equivale a energia suficiente para o indivíduo se manter em repouso, tá? Lembrem-se que, por convenção, né, significa que foi medido várias pessoas e chegou nesse valor aí. Então, basicamente, o consumo de oxigênio em repouso por volta de 250 ml para o homem e 200 ml por minuto para a mulher, né? Então, por exemplo, 2 METs, né, significa que aquela atividade requer que o metabolismo de repouso seja 2 vezes acionado, demandado, né? Cerca de 500 ml para um homem, né? E 3 METs são iguais a 3 vezes o metabolismo de repouso. E assim por diante. Tá? Acho que isso aí é bem importante para a gente entender, né, esses equivalentes energéticos. E o American College, né, hoje sugere que a gente utilize o MET como um método para indicar e comparar a intensidade absoluta de gasto energético aí de diferentes atividades físicas. Aqui eu quero trazer essa tabelinha só para mostrar para vocês o seguinte, né, que diferentes tipos de atividade têm diferentes gradações com relação ao MET, né? Então, intensidades mais leves, por exemplo, uma caminhada, assistir televisão, trabalhar sentado, por volta aí de 1, 2 ou 3 METs, né? Quando a gente fala em intensidade moderada, a gente fala de mais ou menos de 3 a 6 METs. E quando a gente fala de intensidade mais alta, né, é a partir de 6 METs. Né? Vocês vão ver hoje nos exemplos que eu vou trazer para vocês, na hora de fazer alguns cálculos, que podem ter atividades que vão chegar a 16 METs ou até mais, tá? Para a gente entender um pouquinho, então, sobre como utilizar os METs para o cálculo, a gente precisa entender, então, aonde procurar essa informação, tá?
Então, a gente tem o compêndio de atividade física. Esse aqui é o compêndio de atividade física traduzida para o português, tá? Ele foi publicado em 2003. Existe uma atualização, mas ela não é em português. Esse de 2003 foi o último a ser publicado, tá? Então, já anota aí, todo mundo baixa aí o compêndio, tá? Que isso aqui é bem importante, tá? Vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. E para a gente calcular quantas calorias, né, aquela atividade está gastando do nosso organismo, então a gente tem uma formulinha simples aí, né, que é o gasto da atividade física, chamada de GAF. Vocês vão ver diversas siglas, tá, pessoal? Anotem as siglas aí, porque às vezes tem a mesma sigla para significados diferentes, tá? Então, já anota aí e faz um asterisco bem grande, porque essa formulinha aqui vocês vão utilizar sempre quando nós quisermos saber quantas calorias a gente gasta naquela atividade física. Então, para a gente saber quantas calorias a gente gasta, a gente precisa do peso corporal do indivíduo, a gente precisa saber quantos metros aquela atividade demanda, nós precisamos saber o tempo que aquela atividade física vai ser realizada, e a gente vai multiplicar esses 3 itens e vai dividir tudo por 60 minutos, tá? Então, vamos para um exemplo. Um indivíduo tem 100 quilos e joga futebol, tá? 40 minutos naquela sessão de treino, tá? Então, a gente vai olhar aqui, eu trouxe aqui o apêndice 4, e aqui tem, ó, futebol, casual, geral, né? E a gente tem a tabelinha de METs, que é essa daqui, ó. Eu estou marcando para vocês verem. Então, a gente sabe que são 7 METs, né, nessa atividade de jogo de futebol, tá? Então, a gente vai fazer a continha bem simples, né? 100 quilos do participante, 7 METs do requerimento da atividade, e ele joga por 40 minutos, tá? Então, a gente multiplica tudo isso, divide por 60, e nós vamos ter aí 466 calorias, né, sendo gastas nessa atividade, né? Então, como vocês podem comparar com a tabelinha que eu trouxe, né, no slide passado, acima de 6 metros a gente já tem atividades de alta intensidade. Então, essa atividade que gasta 400, mais de 400 calorias, é uma atividade de gasto energético bem elevado, né? E a gente até pode fazer aí algumas brincadeiras com esse valor, calcular quantas calorias gasta por minuto, né? É só dividir isso por 60. A gente pode dividir isso daqui pelo peso corporal do indivíduo. A gente vai saber quantas calorias por quilo de peso corporal por minuto esse indivíduo vai estar gastando. Então, a gente tem aí diversas formas de brincar com esses valores, tá? Aqui é só um exemplo de como existem diversas atividades aí no compêndio de atividade física, né? Lembrando a todos, pessoal, que atividade física é diferente de exercício físico, tá? Atividade física é qualquer atividade que vai demandar um gasto energético. E exercício físico é algo sistematizado, periodizado, né? Que a gente faz sobre uma prescrição de exercício físico, tá? Então, aqui no compêndio vocês vão ter tanto atividade física quanto exercício físico. E para vocês verem como nós temos diversas variedades aí, olha só quantos, por exemplo, itens de caça e pesca a gente tem, né? Quantos itens de atividades domésticas a gente tem. E vocês vão ver, né, numa forma de cálculo da predição do gasto energético, como que nós podemos utilizar esses valores aqui, tá? Então, só para relembrar, né, aqui eu trouxe mais um exemplo, né, de um indivíduo de 60 quilos que faz um ciclismo, no entanto, diferente na intensidade, né, escrito lazer. Então, quando a gente pensa em lazer, a gente também tem que procurar lá no compêndio, tá? Então, existe aqui, ó, né, nós podemos achar esse valor como sendo 4 METs, uma atividade moderada. Então, a gente vai pegar os 60, multiplicar pelos 4 METs, ele faz isso por 1 hora, né? Dividimos isso por 60, então teremos aí 240, né, quilocalorias.
É importante a gente saber isso, porque a gente precisa orientar o paciente e, lógico, para calcular o valor energético total do plano alimentar que vai ser prescrito, tá? Nós vamos ver aí separadinho, detalhadamente, cada item do valor energético total que deve ser prescrito, ok? Pessoal, eu gosto muito desse slide, eu gosto muito de falar sobre balanço energético, porque o balanço energético não é algo tão simples, tá? É algo muito complexo que a gente precisa entender. Então nós temos, primeiramente, a regulação neuroendócrina do peso corporal, quando a gente fala sobre leptina, insulina, colecistoquinina, peptídeo YY, todos esses fatores alterando, né, e sinalizando o nosso hipotálamo lá no centro da fome e no centro da saciedade, tá? E esses hormônios, né, esses neuropeptídeos aí, que também são expressos e liberados para o nosso sistema nervoso central detectar essas concentrações, isso vai gerir também o nosso balanço e a nossa composição corporal, né? Então, só para vocês terem uma noção do que rege o nosso consumo energético, é muita coisa, né? O total de calorias que a gente ingere no dia, a distribuição dos macros, o tipo de alimento que a gente ingere, né? Porque olha só que interessante, nós temos diferentes requerimentos energéticos para determinados macronutrientes. O que é isso? Quando a gente for falar de efeito térmico dos alimentos, vocês vão ver que o custo energético para processar, metabolizar e estocar os macronutrientes, ele é diferente, ele é distinto, né? Então isso também tem impacto direto no nosso balanço energético, né? Então a gente tem fatores dietéticos termogênicos, a gente tem o peso, né, e a composição corporal, tá, que é diferente de indivíduo para indivíduo. Por isso que quando o indivíduo vai perdendo peso, a gente tem um reajuste na taxa metabólica basal. Então tudo isso é extremamente importante quando a gente fala de balanço energético e regulação aí da composição corporal, ok? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma consulta, quando a gente vai atender qualquer tipo de indivíduo, independente se ele é atleta ou não, tá? A gente tem que estar ciente aí dos hábitos alimentares desse indivíduo. A gente tem que saber a quantidade de alimento que ele consome e a gente tem que saber das crenças em relação aos alimentos e que esses indivíduos têm, inclusive os atletas, porque hoje em dia a gente tem muito modismo sendo colocado na internet, né? Eu até acho que ontem ou anteontem me fizeram uma pergunta no Instagram sobre uma tal de uma dieta da autofagia, né? Então, assim, as pessoas criam modas sem saber o básico, né, sobre a fisiologia e a bioquímica. Isso que é mais complicado, tá? E esse vai ser o papel de vocês, de esclarecer todos esses modismos que a gente tem por aí na internet, tá? Lembrando que internet, YouTube, eles não são fontes confiáveis, né, de informação científica. A gente sempre tem que buscar, né, informações confiáveis, tem que aprender a ler um artigo, interpretar um artigo científico, né? Mas para chegar no artigo científico, a gente tem que estar muito bem embasado com os livros, textos, né, que vocês recebem essa informação, essas referências durante a faculdade, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que acordam de manhã e precisam tomar o tal do shot do limão. Isso é uma crença, né? Porque acha que se não tomar aquilo vai ter dificuldade, não vai ter vitamina suficiente, ou que não vai conseguir emagrecer. Então, nosso papel é identificar tudo isso, tentar esclarecer ao máximo para o nosso paciente, né? Embasando, né, de forma correta e explicando para o nosso paciente por que aquilo não acontece daquela forma, tá? E a gente sabendo os hábitos alimentares e as quantidades dos alimentos consumidos, a gente vai saber se esse indivíduo vem aumentando, diminuindo o peso, e a gente vai fazer esse contraponto com o cálculo que a gente fez, né? Por exemplo, se o indivíduo ele está comendo por volta de 3.000 calorias, tá? No recordatório que você acabou de recolher, né, desse indivíduo, ele está consumindo por volta de 3.000 calorias.
Aí você faz um cálculo do gasto energético desse indivíduo e lá você acha 2.300 calorias. Então a gente tem um déficit aí, né? Então, do gasto energético com relação ao consumo. Então ele está consumindo a mais. Só que aí se você pergunta para a pessoa o que está acontecendo nos últimos 6 meses no peso corporal desse indivíduo, olha só que interessante. Ele pode falar para você que o peso dele está constante, que ele não está engordando nem emagrecendo. Então, como que o gasto energético dele total está 2.300 calorias, se ele está ingerindo 3.000? Se aí ele tem um superávit de 700 calorias, essas 700 calorias estão indo para onde? Né? Então, isso é bem importante, porque a gente vai comparar, né, essa forma que nós pegamos, né, o recordatório do indivíduo, e a gente vai comparar com o nosso cálculo. Tá? Então, a gente precisa do máximo de informações possíveis. Né? A gente tem que avaliar a probabilidade do indivíduo de estar se alimentando inadequadamente, que na maioria das vezes eu vejo isso. As pessoas tendem a subestimar muito os vegetais e as frutas, né? E aí, o que acontece? Pode até não aparecer nos exames laboratoriais algum déficit em alguma vitamina ou algum mineral, mas a gente percebe no dia a dia do indivíduo, quando ele muda o seu hábito alimentar e começa a colocar vegetais, né, mais fibras, ele começa a ingerir mais água e ele começa, então, a relatar para você melhora de disposição, ele não se sente tão cansado, né, ele tem mais disposição para estudar, para trabalhar, não acorda tão cansado. Então, a gente consegue percebendo isso na prática clínica também, tá? Quando a gente fala diretamente sobre o gasto energético, pessoal, a gente tem que entender que a gente tem uma divisão. São 3 fatores, né? É dividido, né, em 3 fatores principais. Então, a gente tem a taxa metabólica de repouso, tá? O efeito térmico da alimentação, temos a termogênese obrigatória e facultativa nesse item, e a gente tem o efeito térmico da atividade física. Esse efeito térmico da atividade física inclui exercício físico, atividade física ali durante o dia, né? E atividade física espontânea, né? Que eu levanto, vou até a sala, vou até algum local, vou andar, saio na rua. Né? Então, nós temos todos esses itens que compõem, então, o nosso gasto energético total, tá? Com relação ao efeito térmico dos alimentos, tá? Isso aqui, eu passei muito tempo conversando com a doutora Aline, acho que ela ainda vai falar hoje com vocês também, mais tarde, né? Sobre o efeito térmico dos alimentos. Quando você vai olhar efeito térmico dos alimentos na literatura científica, a gente encontra diversas nomenclaturas, tá? E a principal delas que a gente vê é efeito térmico de uma refeição. Mas o efeito térmico de uma refeição, ele é só um pedaço do efeito térmico dos alimentos. Porque a gente tem que levar em consideração todas as alimentações, né, todas as refeições do dia, né, para ter, então, o nosso efeito térmico dos alimentos. Né? Então, você vai ver isso aí na literatura científica. Efeito térmico dos alimentos, efeito térmico da alimentação, resposta metabólica da alimentação, termogênese induzida pela dieta. Lembre-se que termogênese induzida pela dieta não é só ingestão de alimentos termogênicos, tá, pessoal? Isso aqui é sinônimo de efeito térmico dos alimentos. E chamada de ação dinâmica específica, tá? Ou Dynamic Action of Food. Por quê? Esse é um nome mais atípico, mas tem que tomar cuidado quando vocês encontrarem por aí. A partir de agora vocês já vão saber o que é, ok? Então, olha só que interessante, né? O efeito térmico dos alimentos, ele corresponde de 10 a 15% do gasto total de energia. Então, no exemplozinho que eu trouxe, 3.000 calorias que eu vou ingerir, por volta de 300 calorias, aí 10%, né? É o efeito térmico dos alimentos. O que é esse efeito térmico dos alimentos? É o custo para digerir, absorver, transportar, metabolizar e estocar todos os alimentos no nosso organismo, certo? Vocês conhecem, já ouviram falar no ATP, e vocês sabem, né, que as reações químicas, algumas delas têm custo, né, de ATP. Por exemplo, a glicose
glicólise anaeróbia. A gente tem uma produção aí de 4 ATPs, mas com um custo de 2 ATPs. Então nós temos um saldo positivo de 2 ATPs sendo gerado cada vez que a glicose passa ali pela a via da glicólise anaeróbia, tá? É o primeiro passo ali no metabolismo dos carboidratos, tá bom? E esse efeito térmico dos alimentos, ele vai variar, tá? De acordo com a quantidade e o tipo de alimento que a gente vai ingerir. Então, a proteína tem um custo diferente da gordura, que tem um custo diferente do carboidrato. Agora, olha só que interessante, tem um trabalho muito bacana, publicado, que mostra que alimentos processados e ultraprocessados, eles têm um custo menor para serem processados no nosso organismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fosse gastar 10 calorias para processar aquele alimento in natura, se eu comer um alimento ultraprocessado, de mesma quantidade, mesma composição, eu não vou gastar as mesmas 10 calorias. Nesse trabalho que eu vi, muito interessante, tem um custo menor de 47%. Então, se eu gasto menos caloria para processar o alimento, quer dizer que eu posso ter mais calorias sobrando para ser estocado, né? Então dá para entender mais um perigo aí dos alimentos ultraprocessados, né? Eles custam menos para ser metabolizados, por isso deixando mais calorias livres para serem estocadas no nosso organismo. Isso é bem importante, tá? Na hora que a gente vai fazer as escolhas aí de alimentos. E como eu falei para vocês, o efeito térmico dos alimentos está dividido em obrigatório e facultativo, né? A termogênese obrigatória, aí, que conta de 50% a 75% de toda a energia, né, que precisa ser gasta nesses efeitos térmicos dos alimentos, vai incluir a digestão, absorção, transporte de nutrientes, né, e a sua síntese ou estocagem, né, glicogênio, triacilglicerol ou proteína, né, composta aí de aminoácidos no nosso organismo. Quando a gente fala em termogênese facultativa, tá, ela envolve atividade simpática pelo aumento dos níveis plasmáticos de noradrenalina e a reciclagem de compostos tricarboxílicos, né? Trouxe 3 exemplos para vocês aqui: lactato, piruvato e alanina, né? E lógico, nós temos um gasto também, né? Um calor, né? Imagina você acabou de comer aquela feijoada na hora do almoço e bate aquele calor depois, né? Isso é tudo calorias, né? Isso é tudo gasto. Ok, pessoal? Então a gente tem aí por volta de 0 a 5%, algumas pessoas falam de 0 a 3%, alguns trabalhos, tá? Os carboidratos aí vão girar em torno de 5 a 15%, alguns trabalhos mostram de 5 a 10%, e a proteína vai girar aí de torno a 20 a 30%, alguns trabalhos mostram de 15 a 20% aí do custo. Então vocês podem ver que a proteína, né, ela tem um custo maior para ser metabolizado, tá? Então esse é uma das estratégias chaves hoje que a literatura científica mostra quando a gente pensa em emagrecimento, né? Quando a gente coloca uma maior quantidade proteica na dieta desse indivíduo, ele usa mais calorias para metabolizar as proteínas, tá? Isso é uma das coisas que eu venho fazendo já tem um bom tempo, né? Porque as proteínas também elas têm a capacidade de causar mais saciedade do que todos os outros macronutrientes, tá? Então, quando a gente pensa em fibra e proteína, é algo extremamente importante. Quando a gente quer prescrever dieta, por exemplo, para alguém que quer emagrecer, e a gente quer pensar em aderência. Porque se a gente faz uma dieta extremamente restrita para uma pessoa, ela vai sentir muita fome, né? Ela pode sentir dores de cabeça, tem várias coisas que a pessoa pode sentir fraqueza. Então a gente acaba caprichando um pouquinho mais na quantidade de proteína e de fibras, essa pessoa fica mais saciada, né? Então isso é uma estratégia muito boa que tem dado certo aí, eu uso já tem alguns anos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é uma dieta hiperproteica, né? Dieta hiperproteica aí a gente já sabe que mais de 25% da energia consumida no dia, quando vem de proteínas, a gente já considera que isso é uma dieta hiperproteica, tá?
Isso aí pode variar, pode chegar a 30, 40, até 50% da dieta pode chegar a ser de proteínas, tá, pessoal? Então, existem diversas formas de você distribuir a proteína ao longo do dia. Existe aqui, por exemplo, um método que é chamado de Protein Pace, né, de 4 a 6 refeições por dia, aí contendo mais de 30% de proteína por refeição, ok? Então, aqui eu só queria trazer alguns artigos para vocês que mostram que, às vezes, até quando existem um superávit calórico, mas que esse superávit é advindo de proteínas, parece que não existe um aumento no peso corporal desses indivíduos, tá? Quando eu falo que não ocorre um aumento no peso desses indivíduos, lembrando que todos esses artigos aqui, os indivíduos são treinados, né? Estão envolvidos com atividade, por exemplo, com treinamento de resistência. Está aqui o título dos artigos, depois vocês podem, com certeza, buscar e dar uma aprofundadinha na leitura, que são extremamente interessantes, tá? Aqui a gente chega a ver artigos, né, que mostram uma ingestão proteica, aqui, ó, 4,4 gramas por quilo de peso por dia, e chega até mais de quase 5 vezes a mais do que a recomendação, né, da RDA de 0,8 gramas por quilo de peso por dia, tá, pessoal? Mas para onde vai tanta proteína, né? Que o pessoal ingere, né, e não aumenta, né, o peso corporal, não aumenta os seus estoques de gordura, né? Então a gente tem que entender o seguinte, né? Principalmente a gente tem o efeito mais alto, né, o térmico mais alto da alimentação, e nós temos aí uma redução da ingesta dos outros nutrientes, tá? Porque o efeito na saciedade da proteína é extremamente elevado. Então, quando eu estou comendo mais proteína, eu acabo ingerindo menos dos outros macronutrientes, né? Não que os outros macronutrientes não sejam importantes, mas, lógico, todos vocês sabem, o superávit calórico ou o excesso, ele com certeza vai ser desviado, então, para o acúmulo daquele macronutriente no organismo, tá? Então, aqui, pessoal, eu trouxe essa tabelinha para mostrar para vocês a diferença do que eu consigo medir com a calorimetria indireta, com a calorimetria direta, né, que é a câmara, né, o calorímetro, e com o método chamado de água duplamente marcada. Essa calorimetria indireta aqui é chamada de capuz ventilado. E quando a gente vai ler isso, a gente até fica um pouquinho com dúvida, mas eu trouxe uma foto aqui para vocês entenderem por que chama capuz ventilado, né? Olha só como é que fica, né, essa aparelhagem aqui quando colocada no indivíduo. Então, quando a gente fala em calorimetria indireta, a gente tem o efeito térmico dos alimentos, tá? Junto com a taxa metabólica de repouso, tá? Então, a gente tem esses dois itens que nós conseguimos medir quando a gente usa calorimetria indireta. Quando a gente usa, né, a câmara, né, a calorimetria direta, além do efeito térmico dos alimentos e a taxa de repouso, a gente consegue também medir a atividade física espontânea. Essa atividade física espontânea, lógico, ela que é extremamente limitada, porque você está dentro de uma câmara e você não vai realizar atividades ali normalmente igual você realiza no seu dia a dia, tá? Agora, a água duplamente marcada, né, a gente faz aí a ingestão de um composto marcado com isótopos, né, a gente consegue então ter toda a medição, né, taxa metabólica basal, efeito térmico dos alimentos, atividade física espontânea e o efeito térmico da atividade e também do exercício físico, né? Então nós conseguimos aí a mensuração de todo o gasto energético do indivíduo, tá bom? Então isso é extremamente importante saber. Lógico que a gente não vai usar água duplamente marcada, esse método, né, ele fica meio que restrito pelo custo e pela aplicabilidade dele. Então vai ser utilizado mais para pesquisa científica, em laboratório, apesar de que a calorimetria indireta é extremamente utilizada também nas pesquisas. E aqui do lado direito eu queria só mostrar para vocês a diferença,
né, de um trabalhinho que mostrou a diferença entre, por exemplo, atividades físicas de uma pessoa mais magra e atividade física de uma pessoa que é obesa, né? Então a gente tem aí, por exemplo, uma média de 400 minutos esse indivíduo passa sentado no dia, o mais magro, e o obeso passa uma média de 571 minutos sentado durante o dia. E quando a gente vai para os valores de em pé ou se movimentando, a pessoa mais magra passa uma média de 526 minutos e o obeso passa uma média de 373 minutos em movimento. E olha só que interessante, né? Só isso, né? Olha só analisando sentar-se ou ficar de pé e andar, dá uma diferença de 350 calorias no dia, né? Então é muito importante, né, a questão da atividade física, se locomover. Hoje não é aula sobre isso, mas o segredo do emagrecimento sustentável, né, é uma dieta bem estruturada junto com a atividade física, né? Muito difícil a pessoa emagrecer muito, sair da obesidade e se manter magro se ela não mantém uma rotina de atividade física, tá? E eu queria trazer uma curiosidade para vocês aqui bem interessante, né, que o pessoal fala que muito se fala que quem tem muito mais massa muscular gasta muito mais calorias, né, porque o músculo é tecido metabolicamente ativo e aquele blá 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 todo, né? Então, só para a gente entender aqui, o tecido mais metabolicamente ativo que nós temos é o coração e os rins, tá? Por volta de 400 calorias por quilo de tecido, tá? Por dia. Olha o músculo aqui. O músculo, ele vai gastar por volta de 13 calorias a mais por quilo de peso. Então você vai para a academia, fica lá 5 anos treinando e ganha 5 quilos de músculo, e isso só vai ter um impacto aí de 65 calorias na sua taxa metabólica, né? Então não é muito interessante se fiar somente na quantidade, né, de músculos para aumentar a sua taxa metabólica. Nós precisamos sim de muita atividade física. Lógico que para quem quer emagrecer nós precisamos de um déficit calórico, que esse é o principal item, né, para o emagrecimento. Beleza, pessoal? Vamos então entrar na predição do gasto energético, né? Então, quando a gente fala em predição do gasto energético, a gente tem que pensar no quê? Em equações preditivas, tá? Então a gente vai utilizar a equação preditiva, que ela representa aquele grupo ou população pelo qual eu quero trabalhar, pelo qual eu quero avaliar. E isso é muito importante, porque existem dezenas de equações. Qual que eu vou usar, professor? Vamos ver aqui, né? Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Tem um trabalho muito interessante, acho que ele foi um dos primeiros, que foi comparou-se diversas equações preditivas com a calorimetria indireta, né? Esse trabalho aqui de 1996 mostrou então a equação de Cunningham, tá? E como a primeira, né, melhor, predizendo aí o gasto calórico para adultos fisicamente ativos, e a segunda melhor foi a de Harris-Benedict. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, nessa tabelinha aqui, ó, a gente consegue ver várias equações, tá? Esse aqui é uma tabelinha que está no livro da Louise Burke, né? Clinical Sports Nutrition, né? E aqui só para mostrar para vocês que existem diferentes populações que foram avaliadas para as diferentes equações, né? Então, quando aquele trabalho testou a equação, todas essas equações, né? Uma, duas, três, quatro, 5 equações, e fez esse paralelo com a taxa metabólica verdadeira, sendo a taxa metabólica verdadeira mensurada por calorimetria indireta, a gente teve então em primeiro lugar aí a equação de Cunningham, que foi a que mais se aproximou, e em segundo lugar a equação de Harris-Benedict, que foi a que mais se aproximou então da taxa metabólica verdadeira, tá? Então acho que é bem importante a gente entender isso. Existem vários outros trabalhos, né? Eu trouxe esse trabalho aqui de 2014 só para mostrar para vocês que, por exemplo, se aquele indivíduo ele é obeso,
né, a gente não pode utilizar aquelas equações, né? Hoje, a equação de Mifflin-Sangeor, ela é a mais indicada quando a gente quer avaliar pessoas obesas, tá? Isso é bem importante. Tá aqui o trabalho, né? Vocês podem baixar também. Eu acho que, se eu não me engano, está disponível na internet. E aqui eu queria trazer para vocês um exemplo, né? Esse trabalho aqui, ó, cadê o mouse? Tá aqui. Esse trabalhinho aqui, ó, mostra as equações em idosos. Mas olha só, ele fez uma validação. Só que esse trabalho aqui só funciona na população japonesa, tá? Foi um trabalho que foi feito no Japão e foi validada, então, a equação preditiva lá para os idosos, né, japoneses. Eu acho que isso é muito importante. E eu tenho um outro trabalho aqui, ó, que mostra a validade, a validação, né, de equações para a nossa população, né, mulheres idosas aqui da cidade, se eu não me engano, de São Paulo, aqui no Brasil. Então, olha só, é muito importante a gente ter essas diferenças. Por quê? Porque nós temos costumes alimentares diferentes, né? Então, na Ásia é diferente, no Brasil é de uma forma diferente, nos Estados Unidos é outra. Então, tudo isso tem direta relação, então, com a equação que nós vamos escolher para utilizar, né, no nosso paciente. Temos a equação do Instituto de Medicina também, né, com seus devidos níveis de nível de atividade física, que eu vou mostrar para vocês. E eu queria falar para vocês, então, a parte específica de como calcular o gasto energético, tá? Então, a princípio, nós temos 4 principais métodos. O método simples, o fatorial, o combinado e o método de fator atividade específico, tá? Então, presta bem atenção nessas tabelinhas aqui, que a gente tem que saber quando utilizar elas também, tá? O método simples, né, nada mais é do que aquele mais fácil da gente calcular. A gente precisa de uma tabela, tá, de nível de atividade física. Quando a gente vai utilizar essa tabela, usem a tabela do RDA de 1989, tá? Essa figurinha aqui é de um livro que eu tenho, mas o artigo, tá, tem a tabelinha do jeito que vocês precisam para utilizar. Se eu não me engano, está lá na página 40, essa tabelinha, tá, do nível de atividade física. E como que a gente utiliza, então, o método simples, né? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto dessa forma, tá? A gente, então, vai predizer a taxa metabólica com uma equação preditiva. Vamos achar um fator atividade relacionado à atividade daquele paciente e vamos multiplicar a taxa metabólica basal pelo fator atividade, né? Por exemplo, o fator atividade de 1,3, ele é o valor mínimo aqui da tabela, tá? A gente vai utilizar pessoas muito sedentárias ou que estão confinadas na cama com um valor de atividade de 1,2. Então, 1,3 seria o mínimo, né? Refletindo aí por volta de 10 horas de descanso e 14 horas de atividade leve. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, tem uma mulher de 41 anos, 1,63 m de altura, 64 quilos, tá? E ela se exercita aproximadamente 7 horas e meia por semana em atividades aeróbias e musculação. Então, quando a gente pensa, né, em equação preditiva, a gente pode usar a fórmula de Harris-Benedict, né? Porque a fórmula de Cunningham, a gente precisa da massa magra, a gente precisa ter o cálculo, então, né, do percentual de gordura e da massa magra para a gente utilizar a fórmula de Cunningham. Para utilizar a fórmula de Harris-Benedict, a gente só precisa de peso, altura e idade, né? Então, fica muito mais fácil de calcular, né, com Harris-Benedict. Não muito mais fácil, né? Porque às vezes você pode fazer o cálculo dessa forma sem problema nenhum também. Mas, então vamos lá. A gente vai utilizar a fórmula de Harris-Benedict, coloca todos os dados, né, da pessoa, e a gente então tem um valor de 1.380 quilocalorias por dia, tá? Então a gente vai atrás de
achar o fator atividade física. Aqui eu escolhi o fator atividade física de 1,6 pelas atividades semanais dessa mulher, tá? Então, a gente usa o fator atividade moderado, multiplica por 1.380 e a gente tem aí um gasto energético diário de 2.208 calorias. Esse é um método simples. Quando a gente entra no método fatorial, muda um pouquinho, muda a tabela, muda a fórmula de calcular, né? Por quê? Porque a gente já vai ter, então, que registrar todas as atividades, né, de 24 horas desse indivíduo, tá? E a gente vai ter que fazer um fator atividade ponderado, né? Eu já vou mostrar para vocês, então, como é que a gente calcula isso. A gente vai multiplicar o tempo gasto, né, de cada atividade pelo fator atividade para calcular essa média ponderada, tá? Então, a gente vai somar o total das médias ponderadas e vai dividir por 24 horas para ter essa média diária. E aí sim a gente vai utilizar esse valor para multiplicar pela taxa metabólica basal, tá? Então eu vou pegar o mesmo exemplo da mulher ativa, 41 anos, tá? 1,63 m de altura, 64,4 quilos. Mesma atividade, 7 horas e meia por semana, só que aqui a gente tem as atividades dela descritas, tá? E essa tabela também está lá na RDA, tá, pessoal? No artigo, tá, do Nutrition Research Council de 1989. Então, quando a gente foi fazer a anamnese dessa moça, a gente tem aí que ela dorme e descansa um total de 9 horas por dia, trabalha sentada e cozinha um total de 9 horas por dia, limpa a casa, cuida das crianças e anda por 5 horas por dia. Pode ver que essas atividades já estão todas agrupadas, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer isso quando estiverem atendendo o paciente. E ela faz aí 1 hora de atividade por dia, tá? Vamos usar aí a fórmula de Harris-Benedict novamente. Então, a gente tem a taxa metabólica basal, a mesma que a gente já calculou no slide anterior, 1.380 calorias. Agora, o que a gente precisa fazer é calcular, então, o fator atividade ponderado. Então, primeiro vocês podem fazer uma tabelinha, né? Classifiquem aí descanso, atividade leve, bem leve, leve, moderada e pesada. Assim como está na tabela que vocês vão achar lá na RDA, tá? Essa tabelinha aqui que eu trouxe para vocês. Pode ver que o fator atividade já é diferente, tá? Então, a gente tem o fator atividade de 1 para descanso, tá aqui na tabela, 1,5 para atividade bem leve, 2,5 para atividade leve, 5 para atividade moderada e 7 para atividade pesada, tá? Então, a gente viu que ela passa 9 horas dormindo e descansando. Então, a gente vai colocar aqui na segunda coluna a quantidade de horas que ela passa fazendo cada atividade. 9 horas, multiplicado pelo fator de atividade 1, a gente tem um fator ponderado de 9. Show! Quando a gente vai para a atividade leve, vamos ver a atividade leve aqui, ó. Atividade sentada, em pé, no comércio, no laboratório, dirigindo, digitando, costurando, passando roupa e etc. Então a gente tem aí, né, ela trabalha sentada e cozinha num total de 9 horas por dia. Então a gente tem 9 horas multiplicado por um fator ponderado de 1,5 e a gente tem o fator atividade ponderado dela final dessa atividade de 13,5. Agora a gente vai para as atividades leves. O que são atividades leves? Andar, trabalho leve, né? Carpintaria, atividade em restaurante, limpeza doméstica, cuidados infantis, golfe, velejar, tênis de mesa, né? São exemplos ali de atividade leve. Então, olha só, essa moça, ela limpa a casa, cuida das crianças e anda por 5 horas por dia, tá? Então, a gente pega 5 horas, multiplica pelo fator de 2,5, que é da atividade leve, e a gente tem aí um fator ponderado de 12,5. Quando a gente pensa em atividades moderadas, tá?
ela não faz nenhuma atividade moderada classificada nessa atividade, então isso aqui é 0, tá, pessoal? E ela faz, então, 1 hora de atividade pesada, né? A gente tem a aerobiose aqui, que a gente multiplica, então, pelo fator atividade pesado, né? E a gente tem um fator ponderado aí de 7. Então, a gente fez o cálculo de todas as atividades diárias dela. A gente vai somar isso daqui, tá? E a gente vai chegar nesse valor de 42 pontos, tá? A gente vai pegar esse 42 pontos e vai dividir, então, pelo dia todo. São as 24 horas. Dividindo, então, pelas 24 horas, a gente tem um fator ponderado, tá, de 1,75. Então, nada mais é do que eu pegar e detalhar as atividades do indivíduo, fazer um fator ponderado e dividir nas 24 horas, para eu ter um fator ponderado, para eu poder multiplicar, então, esse valor pela taxa metabólica do indivíduo, basal. E aqui a gente tem, então, 1,75 multiplicado por 1.380. 2.415 calorias por dia. Diferente de 2.200 do método simples, né, pessoal? Quando a gente botou tudo numa mesma linha. Então aqui, ó, a gente tem um fator moderado para mulheres de 1,6, aonde a gente tem um fator ponderado aqui no método fatorial de 1,75. Então a gente tem essa grande diferença no cálculo do metabolismo no gasto energético total. Certo? Agora a gente vai para o método fatorial combinado. Um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em método fatorial combinado, a gente tem que fazer as mesmas coisas. Temos que registrar as atividades das 24 horas, temos que agrupar essas atividades agora em 2 categorias, né? A gente vai agrupar em categoria geral, né? E categoria de atividades específicas, que é atividade física, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai estimar, então, a taxa metabólica basal, e aí a gente vai determinar o fator de atividade geral, tá? Para o tempo que esse indivíduo não está em atividade específica, atividade física, e aí nós vamos multiplicar esse fator pela taxa metabólica basal. Aí nós também vamos determinar, então, o SAF, que é a quantidade, né, de energia gasta na atividade física. É aqui que a gente vai estar utilizando, né, a tabela dos METs. Eu vou mostrar para vocês que existem outros tipos de tabela também que a gente pode utilizar. Então, a gente vai multiplicar esse fator de atividade física, então, né, pelos minutos gastos de atividade para achar as calorias. Então, a gente vai adicionar o gasto de atividade geral, o gasto de atividade específica, né, na taxa metabólica basal do indivíduo. E, por último, a gente vai adicionar, então, os 10%, tá, para o efeito térmico dos alimentos. Tá? Então, a tabela que a gente vai utilizar de fator atividade é essa daqui. Tá? E, então, vamos lá para o nosso exemplo. Tá? Um homem corredor de longa distância, tem 23 anos, 80 quilos, 1,79 m de altura, 13% de gordura, treina 2 horas por dia. Então anota aí, treina 2 horas por dia. Mas olha só que importante, quando ele não treina, é relativamente sedentário. Passa a maior parte do tempo andando até a faculdade, sentado em aula ou estudando no computador. Ou seja, atividade, né, bem leve, né? Então, vamos lá, primeiro passo, determinar taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, vou utilizar de novo o Harris-Benedict, né? Nós já vimos indivíduos metabolicamente ativos, né? A gente pode utilizar, então, a equação de Harris-Benedict. Então, utilizando os dados do indivíduo, a gente chega, então, num cálculo de 1.906 calorias por dia, só de taxa metabólica basal, tá, pessoal? Aí, então, agora nós vamos para determinar o gasto da atividade geral, né? O GAF. Então, a gente vai multiplicar o GAF
por 1,3. Por que eu utilizei 1,3? Porque o gasto de atividade geral desse indivíduo é extremamente baixo, porque ele é relativamente sedentário quando ele não está fazendo atividade. Então, eu estou utilizando, então, o GAF de atividade bem leve, né? Para homens de 1,3, tá? Então, a gente vai pegar 1906, multiplica por 1,3, então nós temos 2.478 quilocalorias por dia. Só do indivíduo da taxa metabólica basal, mais a atividade geral que ele gasta por dia, ok? Agora, né, onde o negócio fica um pouquinho diferente. A gente vai para determinar o SAF, né, que é o valor, né, gasto na atividade física. Então, olha só, ele faz 2 horas de atividade. 60 minutos ele corre a 16 km por hora e outros 60 minutos ele corre a 12 km por hora. Então, olha só como a intensidade da atividade do indivíduo é diferente. Aqui eu tenho essa tabela, tá, que mostra aqui o gasto, né, em quilocalorias por quilo de peso por minuto, né? Então eu posso utilizar essa tabela ou eu posso utilizar os METs, tá? Eu posso utilizar esse valor aqui que eu estou marcando, ou eu posso utilizar os METs, né? Então, por exemplo, esse indivíduo corre 60 minutos por dia a 16 km por hora. Essa é 1 hora de atividade mais intensa. Quando eu vou utilizar os METs, eu vou fazer aquela continha que a gente já viu. Peso multiplicado pelos METs, que são 16, vezes 60 minutos, dividido por 60. Eu vou ter um gasto de 1.280 calorias só nessa 1 hora, tá, que ele está correndo a 16 km por hora. O mesmo cálculo que eu posso fazer, né, que aqui esses 16 METs também podem ser calculados dessa forma aqui, ó, 0,267 quilocalorias por quilo de peso por minuto, vezes 80 vezes 60, que também dá 1.280, tá? Bem simples também de calcular. Só tem que anotar os passos direitinho para não se perder, tá, pessoal? Vamos lá. Na segunda etapa da atividade dele, onde ele corre a 12 km por hora, tá? Essa atividade aí tem 12,5 METs, tá? Ou 0,208 quilocalorias, tá, por quilo de peso por minuto. Quando eu faço o cálculo, eu vou chegar aí a um valor de 998 calorias nessa atividade aí de corrida a 12 km por hora por esse indivíduo especificamente, tá? Para eu ter o total, então, da energia gasta no SAF, eu vou somar 1.280 da primeira parte da atividade com 998 da segunda atividade e eu vou chegar num total de 2.278 calorias, tá, que esse indivíduo gasta nessas 2 horas de atividade, com bastante intensidade. Lembra que eu falei para vocês que chega a 16 METs aqui, ó, né? 16 METs é altíssima intensidade. 2 horas de treino por dia é um gasto energético bem elevado. Ótimo. Já temos, então, a nossa taxa metabólica basal vezes o GAF, né? O gasto de atividade geral. Então, agora nós vamos somar tudo isso, o gasto da atividade física, a taxa metabólica basal vezes o GAF que a gente já fez. Então, são 2.478 calorias mais 2.278,4 da atividade física. Então, chegamos aí a 4.756 calorias por dia. Mas não fica por aí, né? A gente precisa acrescentar, então, os 10% do efeito térmico do alimento. Esse indivíduo vai precisar comer, tá? Então, 10% disso é 475,64, né?
somando, tá? Ao GAF mais o SAF, a gente tem 5.232 calorias que esse indivíduo gasta por dia no método combinado. Ok? Muito bom. E o último método, ele é um método de fator atividade específico. O que muda? Muda que você vai calcular, então, junto com a tabela, todas as atividades num período de 24 horas. Tem alguns softwares que fazem isso, tá? Então você vai determinar tudo que o indivíduo faz. Quanto tempo ele está em pé, quanto tempo ele está sentado, quanto tempo ele come, quanto tempo de atividade física, qual tipo de atividade física, se ele está no computador, se ele está tocando violão, se ele está tocando piano, tudo vai ser calculado. E aí, depois disso, soma-se tudo e aí a gente vai ter o gasto energético total, né? De todas as atividades do dia. Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Um menino, 23 anos, 80 quilos, 1,79 m, treina 2 horas por dia, tá? Quando não treina, relativamente sedentário, passa a maior parte do tempo andando, sentado ou no computador. Então, olha só. Dormindo, 7 horas. Sentado, 6 horas. Andando, 1h30. Parado, sem fazer nada, 1 hora. Limpando, cozinhando, comendo. Isso aqui é como se estivesse deitado no sofá sem fazer nada, tá? Tocando piano, no computador, correndo naquela intensidade um pouco mais moderada e correndo naquela intensidade bem mais elevada que a gente viu de 16 metros. Aqui, nessa tabelinha, tem aquela atividade de quilocalorias por quilo por minuto. Mas nós conseguimos achar todas essas atividades também em METs, que vocês já sabem calcular, tá? Fazendo, então, a multiplicação disso com isso, nós vamos chegar, então, no total de energia gasta em cada atividade, né? Então, vamos somar todas essas atividades, e, no final, vamos chegar a um total de 5.208 calorias por dia. Com contraste de que nós acabamos de calcular no método combinado 5.232 calorias. Uma diferença aí de 23 calorias, né? Então, acaba sendo bem preciso esse método aqui, tá? Eu colocaria aqui que esse indivíduo gasta aí 5.200 calorias e tá ótimo, tá? Então, pessoal, para vocês entenderem que para indivíduos sedentários, a taxa metabólica basal, ela representa um valor muito grande do gasto energético desse indivíduo. Mas, para indivíduos atletas, por exemplo, de endurance, a taxa metabólica basal pode chegar a ser 38% só do gasto energético total. Então, o que é importante a gente entender? A gente precisa detalhar o máximo possível, tá, desse cálculo, para a gente chegar o mais próximo possível de um gasto energético total, para a gente poder fazer uma prescrição, né, uma prescrição nutricional de qualidade, tá? Então, lógico, a gente pode ver os efeitos da atividade física, podem aí somar mais de 50% do gasto energético total, como a gente viu do indivíduo que treina 2 horas por dia, uma atividade muito intensa, e praticamente metade do gasto energético total dele vem da atividade física intensa. Certo, pessoal? E é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Agradeço aí o convite novamente. Eu convido a todos a entrarem nos meus canais. Tem mais informação ainda sobre isso. No meu canal do YouTube tem bastante informação sobre também equações preditivas, que a Lara falou para vocês no início da aula, né? Tem bastante coisa. Algumas referências que eu utilizei, lógico, né? Tem bastante referência aí, aonde estão as tabelas, né? Aonde é extremamente importante a gente estudar um pouquinho mais sobre o MET,
sobre as formas, né, calorimetria indireta e direta. Então, tá aí para vocês. Ok, pessoal? Professor, obrigada. A Evelyn vai fazer as perguntas que colocaram no chat lá. Eu não me lembro bem, mas essa aula sua, acho que está no Insta, né? Tá no meu canal do YouTube. Do YouTube, né? Ah, tá. Para o pessoal daí poder procurar. Que ela tá até um pouco maior, né? Tem não tem mais, se eu não me engano, acho que tem mais informações, né? Porque foi uma aula bem maior que essa, né? Lá tem quase 2 horas e meia de aula. Foi uma aula bem extensa. Então, que bom que o pessoal pode procurar lá. Pode sim, tá lá no meu canal do YouTube, galera. Fiquem à vontade, se inscreve lá no canal. No meu Instagram também tem bastante coisa que eu coloco. Beleza. Evelyn, pode perguntar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então eu vou fazer as perguntas aqui do chat, tá? Que a galera colocou. Bom. Então, a pergunta aqui, né? Se é verdade que a proteína do leite, ela tem uma resposta insulínica maior do que as outras proteínas? Não. O que a gente tem que entender? Pessoal, olha só. Proteína, o que é a proteína? Proteína é um conjunto de aminoácidos, certo? Então, nós temos diferentes tipos de proteína em diferentes tipos de alimento. Quando você ingere a proteína, você não absorve proteína, gente. Você absorve aminoácidos. Então, o que acontece? Você vai absorver aqueles aminoácidos e os aminoácidos, eles sim, vão ser os responsáveis, então, pela a sinalização aí da resposta insulínica. Tá? Tem um artigo muito bacana da Louise Burke de 2012 que mostra a resposta insulínica a diversos tipos de alimentos, né? Inclusive do leite desnatado, do bife, do ovo. E realmente a gente tem que entender que nós temos uma diferença, né? Quanto mais aminoácidos forem ingeridos, maior a resposta insulínica, sim. Tá? Mas, lógico, eu não vou comparar isso com o carboidrato. E nós sabemos hoje também que a própria gordura, através de um mecanismo bem específico, também sinaliza uma resposta insulínica. Tá, obrigada, doutor. Agora, a pergunta do Antônio. Como lidar com a variação das atividades diárias de um indivíduo em um protocolo de emagrecimento, onde existem dias de maior e menor gasto, por exemplo? Então, você pode calcular o dia específico, e aí você pode prescrever um plano alimentar para cada dia diferente. Para atleta, isso é muito comum. Né? Atleta, às vezes, treina 3 vezes num dia, tem um dia de descanso, então aí você pode mudar, né, a dieta. Normalmente, nos indivíduos que não são atletas, você pode fazer uma média. Tem muita gente que faz isso, faz uma média semanal e prescreve a dieta naquela média, né, de calorias. Tá? Tem essas duas formas que você pode fazer. Então é isso, acho que foram só essas as perguntas que surgiram aqui, tá bom? Evelyn, tem mais uma aí no chat. Tem já. Deixa eu ver. Essa, agora. Alguns estudos mostram que o cálculo da atividade ocupacional seria 20% da taxa metabólica basal. Procede isso mesmo? Olha, eu precisava dar uma olhada a fundo e eu preciso ver esses estudos, porque não tem como atividade, primeira coisa, não tem como atividade ocupacional ser incluída na taxa metabólica basal, pelo que a gente acabou de ver na aula, certo? A gente tem a taxa metabólica basal, é uma coisa, efeito térmico da atividade física é outra, aonde a atividade ocupacional se enquadra no efeito térmico da atividade física. E o terceiro item que a gente tem é o efeito térmico dos alimentos. Então, não sei se você não soube interpretar direitinho o estudo, ou qualquer dúvida me chama lá no Instagram, me manda para mim o estudo, que eu dou uma analisada um pouquinho mais a fundo. Ok? Ok, então,
Obrigada, doutor. Ok, professor, obrigada. Por nada. Eu agradeço para todo mundo aí, agradeço a Lara pelo convite e estou à disposição, né? Caso vocês precisem de mim novamente, estou à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? É verdade, ele responde rapidinho lá no Instagram. Eu tive algumas dúvidas quando eu fiz a aula e ele respondeu com o maior prazer. Obrigada, professor. Por nada, gente. Até mais. Bom dia para vocês. Bom resto de aula para vocês aí. Obrigada, bom dia. Nada. Então, pessoal, enquanto a gente aguarda essa nossa próxima